Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Uma coisa que sempre me chamou a atenção no XXXTentacion, e talvez até passe despercebido pelas pessoas que só escutam as músicas dele por escutar, é que os sons do X quase sempre têm uma história por trás. Uma história, às vezes fictícia, mas o enredo é tão foda que te prende ali e chega a ser genial. Mas a vida dele foi tão intensa que na maioria das suas músicas eram sobre coisas que aconteceram de verdade na sua vida. E isso, logicamente, fazia o público do X se aproximar muito mais a ele e entender o porquê ele fazia o que fazia e também gostar tanto dos seus sons. Mas, logicamente, acontecia também deles acharem tudo isso absurdo. As histórias são várias. São histórias tristes, histórias agressivas, enfim, são histórias do X que fizeram parte realmente da vida dele e mudaram ele a ser o que ele se tornou, principalmente enquanto artista. A história de hoje é de uma música que, com certeza, moldou a personalidade do X. E isso, talvez, não de uma forma tão boa. A gente vai entender isso. Mas antes, eu só queria contar que eu comecei a lançar uns conteúdos maneiros tanto no TikTok quanto no Reels, lá no Instagram. Então, vão lá, sigam, curtam, compartilhem. Vocês vão curtir. O conteúdo é muito foda. Então, sem mais delongas, vamos lá. Who the Fox Got é, com certeza, uma das músicas mais controversas do X, e isso pelas suas letras, que são um pouco assustadoras, mas ela também se trata de metáforas, então não levem tudo no literal aqui, porque essa música é feita para contar uma história. Você por acaso já se perguntou, em algum momento, de onde veio toda essa tristeza do X? De onde vinha toda essa depressão que ele cantava em seus sons? Bom, em parte, de todos os traumas que ele teve na infância, como por exemplo, ficar trocando de casa a cada 6 meses. Ele morava com sua mãe, e depois com sua avó, depois com sua mãe de novo, e bom, aí vocês já entenderam. Primeiro, porque o pai do X era um traficante que nem fez parte da vida dele, então a mãe dele teve que se virar. Ela por um tempo, por parte da infância do X, foi stripper, então não tinha como cuidar dele. Ela dava o dinheiro, mas não tinha como ser presente na vida dele. E bom, aí começam as histórias de agressividade dele e etc. Mas uma coisa que marcou muito a infância do X, e talvez deve ter sido a coisa que mais traumatizou ele nessa época, foi a morte do seu tio. Infelizmente, quando o XXXTentacion era criança, ele chegou na casa do seu tio em um dia totalmente comum e achou ele sem vida. O tio do X tirou a própria vida nessa época. A gente não tem tantas informações sobre o caso, foi uma coisa que impactou tanto a família do X, que eles nem sequer tocam no assunto hoje em dia. O X citou isso algumas vezes na sua vida, isso de diversas formas. Uma delas, em um tweet lá em 2014, onde ele disse: "Lembro-me do corpo frio e sem vida do meu tio, pendurado na sua varanda." Bom, foi isso que o X disse que foi a cena que ele encontrou. E na boa mesmo, pra uma criança, viver isso deve ter passado 1 milhão de coisas na cabeça do X naquela época. Encontrar alguém que você ama sem vida, até mesmo quando se tem essa faixa etária de idade, eu acho que a criança nem consegue entender o que tá acontecendo, pelo qual motivo aquilo tá acontecendo, entende? Ele também citou esse acontecimento na música Jocelyn Flores, onde ele fala exatamente isso. Acho que o que impactou o X nesse caso de Jocelyn Flores, em específico, foi essa conexão. Aí, se você não sabe a história da música Jocelyn Flores, ela era uma amiga do X, uma mina que ele tava tentando ajudar a conseguir realizar o seu sonho, que era de ser modelo, e coisas desse tipo. Só que ele não sabia que, como ele, a mina tinha uma vida completamente conturbada, cheia de coisas pesadas e, infelizmente, ela não aguentou e tirou a própria vida. E o XXXTentacion ficou abalado ao extremo nessa situação. Talvez uma das poucas vezes que a gente viu o X sem saber o que falar, sem saber como se expressar direito, faltando palavras, sabe? Por isso ele fica abalado e sem reação. E, de verdade, ele se importa tanto com esse caso de Jocelyn Flores, não somente por ser uma pessoa que fazia parte da vida dele naquele momento, mas também porque era mais uma vez que ele estava experienciando aquilo. Uma pessoa com que ele se importava tirou a própria vida e ele não pôde fazer nada para ajudar. Who the Fox Got vem justamente para contar essa história da forma mais agressiva que você possa imaginar, e que o X também poderia falar aquilo, questionando até mesmo Deus por isso, do porquê
porque ele teria deixado isso acontecer com a pessoa que estava passando por esse tipo de problema. Ele questiona muito toda essa coisa cristã, em todos os sentidos, de Deus ter um plano pra tudo. Então, se ele tem um plano pra tudo, por que ele deixaria esse tipo de coisa acontecer com uma pessoa inocente? Essa era a visão do X na música. Muito da crença de o X ser satanista vem dessa música. A gente consegue entender isso até pela tradução do título dela, que no literal seria tipo, quem caralho é Deus? E é nessa música que ele faz rimas que pra uma pessoa mais evangélica ou que tem crenças cristãs, seria absurdo. Eu acho que até quem não tem uma crença cristã, olha pra isso e fica... caralho, isso aqui é pesado. Como em uma parte da música que ele fala até mesmo de matar Deus. Mas lógico, que essa música é toda cheia de metáforas, então a gente consegue entender isso. Mas a música em si é um questionamento, até mesmo pelo ódio que o X estava sentindo. Ele queria colocar a culpa em alguém, a culpa de o tio dele ter tirado a própria vida. Então a música inteira vai seguir nessa linha de raciocínio, até mesmo fazendo questionamentos se Deus existe. E o X até mesmo se contradizendo, dizendo que sabe que Deus existe, mas por que ele deixa esse tipo de coisa acontecer? Isso tudo no estilo de Life is Beautiful do Lil Peep, sabe? Só que, lógico, vocês entenderam aqui que é tudo muito mais pesado. É pra questionar, mas também é pra expressar essa raiva que ele tava sentindo de tudo que tava acontecendo. E também o desespero que ele teve quando viu aquela cena. So every moment my uncle suffered was planning to cut his tongue out and hammer fucking nails in the skull. Couldn't see what Jesus planned, my vision is dope, and so... Eu acho que a música fica ainda mais contraditória, porque o X, ele cresce numa família cristã, ele teve toda essa relação com Deus quando era criança, então, ao mesmo tempo, ele se revolta. Ele já falou diversas vezes que nunca foi satanista, nem nada do tipo, inclusive, sempre acreditou em Deus. Isso depois que fez essa música. Abre aspas pro X. Eu acredito em Deus. Esses manos ficam me perguntando essa merda. Who the fuck's God? É um freestyle. Eu sei que é Deus e eu acredito nele. Toda essa música gerou muita polêmica na época, até atrair um certo público pro X. Porque vocês lembram que quando o X ficou em alta em 2016, 2017, tinha toda aquela coisa de rappers que venderam sua alma. E é até engraçado hoje em dia, mas forçaram tanto isso que essa música também virou uma pauta pra aquilo. Mas eu acho uma coisa interessante que a última música que o X lançou em vida, a última música do álbum Question Mark, é quase que uma oração, saca? E ela é bem bonita e representa muito essa fase que o X tava. Ele dizendo que sempre que vai deitar, ele fala com Deus e esse tipo de coisa. E eu gosto pra caralho dessa música. E como o XXXTentacion tava sendo sincero nela, e o mais importante, parecia estar em paz. Who the Fuck's God é uma das músicas mais pesadas que o XXXTentacion tem. Talvez a mais. Mas isso é interessante. Toda música do X tem uma história por trás. Uma história que moldou e fez ele ser o que é. E se você for parar pra pensar, esse acontecimento foi um impacto gigante na vida dele. E não tem nada de bom, mas eu sempre tento olhar pelo lado bom, mesmo que ele às vezes nem exista. Isso motivou o X a ter toda aquela coisa de salvar vidas no futuro e ser totalmente engajado nessa causa de saúde mental, porque isso fez ele sofrer e fez ele querer ajudar pessoas a não passar pela mesma coisa que ele passou. Então, bom, essa é a história de Who the Fuck's God. Fala aí, meu nome é Vitruviano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Seu like e sua inscrição me ajuda muito. E comenta alguma coisa pra me ajudar no algoritmo. Se quiser que tua música seja divulgada aqui no canal, é só me contactar, tanto no e-mail quanto no Instagram, tá tudo aí na descrição. E se quiser me ajudar a manter o canal e a fazer mais vídeos, clica no link que tá fixado aí nos comentários. Comenta lá pro cara que veio por mim, tu vai estar me ajudando bastante. É isso, muito obrigado por me ouvir até aqui, e até a próxima.